e a VASP só começa a recuperar depois da guerra, porque os americanos fabricaram tanta coisa, que não sabiam o que fazer com ela. Principalmente os aviõezinhos chamados DC-3. Venderam o mundo inteiro. Negócios e empreendedores históricos. Ouça no Spotify ou assista no YouTube. Apresentação: Heródoto Barbeiro e Fernando Vítulo. Né Podcast. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Né Podcast, e hoje falando sobre a aviação aérea de São Paulo, Heródoto, ou mais conhecida como VASP, fundada por 72 empresários, entre eles, olha só, um sobrinho do Santos Dumont. Mas a família Dumont Vilares é parente do Santos Dumont. E eles, na época, depois desenvolveram aquela indústria de elevadores Atlas, era da família Vilares. Isso mesmo, isso aí. Tá. Você andou de VASP? Andei. Você sabe que eu tenho um santo forte, né? Andei várias vezes em VASP. E só por detalhe, por acaso daqueles acasos, eu conhecia um pessoal que trabalhava na manutenção dos aviões da VASP, no aeroporto de Congonhas, São Paulo. Então, o que acontece? Depois que o avião passava por manutenção, eles faziam voo. E eu pegava carona. E era para testar o avião, né? Porque dava só gente no avião, os mecânicos e tal, engenheiros, os pilotos, e lá ia eu. E uma vez tive até uma coisa curiosíssima. Eles tinham um avião de 4 motores, um turbo-hélice, que era o mesmo que o Juscelino tinha, chamado Viscount. O Juscelino viajava para tudo quanto é lugar com esse avião. Foi o primeiro turbo-hélice no Brasil. E aí foram testar os motores e eu estava olhando lá, voando em cima do Oceano Atlântico. Aí o cara que era muito gozador, o mecânico-chefe, dizia o seguinte: desligado o motor. Você olhar, desligado do segundo motor. Eu falei, desligado o terceiro motor, em cima do mar. Aí ele falou, não é que esse avião voa com motor só? Que loucura. Você, além de piloto de monomotor, você vira passageiro de teste, né? Não é, nem era um avião grande, era um avião, acho que era uns 80 passageiros, por aí. Era grande o avião. Bom, era um avião de fabricação inglesa. Mas estou contando esse detalhe só para descontrair, né, para eu ter uma ideia de como é que era a VASP. Eu assisti Bom, tem o canal, igual quando a gente falou da Varig, né? Tem o canal Aviões e Músicas, do Lito, né? E ele tem um canal muito bom. Já convidei várias vezes o Lito, ele foi várias vezes lá no jornal, na Record News. E é muito bom, o canal dele é muito bom. Muito bom, ele é muito didático, eu gosto muito dele. Fantástico. Eu tava vendo algumas coisas da VASP, que ele fez alguns vídeos da VASP também, né? E olha só que interessante, a VASP é filha direta da Revolução Constitucionalista de 1932, né? Que foi uma revolta armada para tentar derrubar ali o então presidente Getúlio Vargas do poder, né? Mas olha só que interessante, essa é a mesma data da morte do Santos Dumont. Lembra que a gente falou aqui? Morreu no Guarujá, salvo engano. Lembra que a gente falou do Santos Dumont? Lembra, ele se suicidou, né? Exatamente. E até contei que o carro funerário está lá exposto no Guarujá, numa daquelas avenidas. E não é essa revolução que talvez tenha um pouquinho de relação com a morte do Santos Dumont? Olha, eu não vou me arriscar a falar que tenha, não acredito. Eu acho que são mais problemas de ordem pessoal, de ordem psicológica, entendeu? Eu acho que é por aí, mas não vou me arriscar. Porque tinha gente que falou que ele ficou triste por causa da... Foi a narrativa encontrada para poder explicar justificar, a morte. Né? Justificar. Então não vou entrar no detalhe. Só mas, que o Heródoto, essa... Foi revolução ou foi uma guerra civil que aconteceu ali em 1932? Foi uma guerra civil. Só para o pessoal ter uma ideia, é o seguinte: o Vargas derrubou o presidente. Aliás, não foi o Vargas. O Vargas começou o movimento em 1930, lá em Porto Alegre, com o apoio de algumas oligarquias dissidentes no Brasil. E quer dizer dissidentes? As duas oligarquias tradicionais eram São Paulo e Minas. Cafeeira. Era a política do café com leite. E as outras oligarquias nunca chegaram ao poder. Inclusive a oligarquia gaúcha nunca chegou. Então eles juntaram essas pequenas oligarquias sob o comando do Vargas, que tinha sido ministro da Fazenda do Washington Luiz. Olha como é perigoso ser ministro da Fazenda. Nada a ver, seu Paulo. Mas é o seguinte, e fez um levante contra ele. Então os militares do Rio de Janeiro, os comandantes militares, prenderam o presidente Washington Luiz. E o Vargas, então, não encontrou resistência. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, os militares entregaram o poder para a mão do Vargas.
Então o Vargas se tornou chefe de um governo provisório. Provisório quer dizer até se redigir uma nova Constituição do Brasil. Em outras palavras, é o seguinte, era um ditador em 30. Só que, ao invés de convocar as constituintes, ele foi empurrando com a barriga. Chegou em 32, uma parte dos paulistas tinha apoiado o Vargas, chamado Partido Democrático, inclusive com o Estadão apoiando o Vargas. Olha que reviravolta. E eles perceberam que o Vargas não ia convocar coisa nenhuma, ia ficar como ditador. Então aí o São Paulo pegou em armas pela convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Era isso que São Paulo queria. Agora, o que é que o Vargas e o pessoal disseminou? Dizendo que os italianos de São Paulo, porque São Paulo tinha uma belíssima colônia italiana forte já na época, queriam separar São Paulo do Brasil e proclamar uma república aqui separando São Paulo do Brasil. Isso nunca existiu, não é verdade, mas foi a maneira pela qual eles conseguiram levantar outras forças militares contra São Paulo. Então foi alguns meses de guerra, foi uma guerra civil, não foi uma revolução. São Paulo foi derrotado, mas o Vargas foi obrigado a convocar a Assembleia Nacional Constituinte. Quando? Em 33, ano da fundação da VASP. E a Constituição é de 34. Aí sim, o Vargas foi eleito indiretamente. O pessoal fala tanto em eleição, né? Indireto Vargas. E aí ele se tornou presidente democrático, porque aí tinha Constituição, tá funcionando direitinho. Em 34. Mas aí a VASP já estava voando em São Paulo e também na cidade do interior do estado. Eu achei interessante que um dos aeroportos que a VASP usava muito era ali o Campo de Marte. Campo de Marte. E aí você lembra que o rio, ele não era canalizado. Não. E aí ele, se enchia ali, enchia o Campo de Marte também. E aí o que aconteceu? Nessa época, em 1934, encheu o Campo de Marte, alagou tudo, e a VASP ficou então 4 meses sem poder operar. E aí precisava de dinheiro para reformar o campo, não sei o que, papapá, e bom, fica a empresa. Como é que a empresa sobrevive sem 4 meses de operação, né? E aí quem que veio socorrer? O governo do estado de São Paulo, que comprou 91,6% das ações da VASP. Estatizou. Vira uma estatal, aí não tem jeito, né? Agora, só um detalhe curioso. O campo de São Paulo era o Campo de Marte. Ele era ou da prefeitura ou do governo do estado. Mas como ali estava sediada também a Força Aérea da antiga Força Pública, hoje Polícia Militar, Força Pública, o governo federal estatizou o Campo de Marte. Aí ele virou federal. E ele é federal até hoje, só para você ter ideia. Para impedir que São Paulo viesse a ter novamente uma força aérea que pudesse desafiar lá o governo do Vargas. E aí ele passou a ser, então, um campo federal. Há um debate até hoje, porque tem uma família que entrou na justiça dizendo que o Campo de Marte é dela, que os jesuítas deram aquele pedaço para a família. Então, uma briga lá há mais de 50 anos, 60 anos, os caras querendo o Campo de Marte de volta. E agora parece que o governo federal vai abrir mão para transformar aquilo num jardim ou numa grande local e tirar de lá a aviação. Eu não gostaria, porque eu tenho uma ligação sentimental com o Campo de Marte, haja visto que eu tirei brevet no Aeroclube de São Paulo, cuja sede é no Campo de Marte. E olha só, 1939, o que começa, Heródoto? 39, deixa eu ver, eu nem era nascido, como é que eu vou saber 39? A Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. E olha só, alguns aviões da VASP eram alemães. E aí o que acontece? A VASP fica então sem ter como comprar peça de reposição para os aviões. Exatamente. Eram uns trimotores chamados Junkers, fabricados na Alemanha nazista. E eram aviões de passageiro e aviões de carga. A Alemanha usou muito durante a guerra os Junkers como transporte de tropa. Mas parou tudo, né? Parou a fabricar a exportação, e a VASP só começa a recuperar depois da guerra, porque os americanos fabricaram tanta coisa, que não sabiam o que fazer com ela. Principalmente os aviõezinhos chamados DC-3. Venderam o mundo inteiro. DC-3, voei no DC-3. E aí a Varig comprou o DC-3. Perdão, a VASP comprou. A Varig também tinha, mas todo mundo comprou, né? Inclusive a Sadia comprou. Não, ela comprou, era o Commander. Mas, enfim... A VASP comprou o DC-3, que era um Jeep aéreo,
Eu diria que não é uma Kombi aérea, porque não cabia tanta gente lá, cabia 20 e poucas pessoas. Mas era um Jeep aéreo, um extraordinário avião. A gente até comentou aqui no episódio da Varig que a Segunda Guerra Mundial alavancou a aviação civil como a gente conhece hoje, né? Claro, horrível tudo o que aconteceu, não quero dar crédito para a guerra por causa disso, mas teve esse lado, né? Porque aí depois, fica com um monte de avião, e a VASP não deixa de ser um caso desse, porque ela começa com aviões que se levava 3 passageiros. E aí você começa a operar depois com aviões que começam a levar 28 passageiros. E aí a VASP começa a dar uma decolada a partir daí, né? Aí ela decola de um outro campo que não o campo de Marte. Qual é o campo? Congonhas. Chamado Campo da VASP. Antes ele se chamava Congonhas, ele chamava Campo da VASP. Só a VASP pousava lá. Depois é que o governo do estado tomou posse daquela área e transformou aquilo num aeroporto, num pequeno aeroporto, depois um bom aeroporto, e é um bom aeroporto, para outras empresas aéreas, além da aviação aérea São Paulo. Aliás, os paulistas sempre foram bairristas, né? Eu acho que aviação aérea São Paulo, esse nome era para competir com a aviação aérea rio-grandense, a Varig. Né? Mas é curioso o seguinte, os paulistas olhavam mais para o interior do estado de São Paulo, mais para o interior, porque o estado sempre foi pujante, e então você que precisava chegar em Ribeirão Preto, que era a terra do café, chegar em Botucatu, né? Chegar em São José do Rio Preto, né? Que as estradas eram terríveis. Então você ia de DC-3 da VASP. E ela tinha muita procura. E como tinha procura, né? E se popularizou e ela queria crescer, mas tinha um problema também do outro lado, que as passagens elas eram tabeladas pelo DAC, que tinha forte ali interferência da Varig. Lembra que a gente até comentou isso quando a gente falou da Varig. Só que aí o que acontece? A VASP ela criou o Cred 100, que era o crediário para voar, que era sem avalista, sem juros e sem burocracia. E por causa disso, um monte de gente que nunca tinha voado na vida fez o seu primeiro voo ali com a VASP. Interessante, né? Muito interessante. Aliás, a passagem aérea não tem nada a ver com a passagem aérea de hoje. Hoje você chega no aeroporto Congonhas, eles estão testando o reconhecimento facial. Você não tem nem ticket de embarque mais. E na época não, na época era um talão, parecia um talão de cheque. Entendeu? Carnê de pagamento de prestação. Exatamente, parecia o baú da felicidade. O carnê do baú. Então, o carnê do baú. Mas era um negócio para a época, né? Para a época e tal. E aí, o que acontece? Quando você entrava, você tirava um ticket daquele, uma página e dava na ida. E outra página na volta. Mas sabe qual era o perigo? Era o cara tirar a volta e na hora que você ia voltar não estava lá. Sabe com quem aconteceu isso? Comigo. Eita. Sabe onde eu estava? Em Moscou. Ô, louco. Tá pertinho, né? Mais um pouco você ia fazer o papel em Moscou. do Tom eu Hanks. Estava a bordo de um avião da Aeroflot, que hoje praticamente nem existe mais. Quase não consegui embarcar. Embarcou a Val, minha mulher, meus 2 filhos, e eu não pude embarcar porque o cara tirou o ticket errado. Olha que confusão. Como era burocrático. Isso na antiga União Soviética. Não, já não era uma União Soviética. Mas eu digo, então era isso. E outra coisa, as lojas eram todas ali na Avenida, em algumas cidades. Acho que no Rio era tudo na Avenida Copacabana, em São Paulo era na Avenida São Luís, por aí afora. Isso. E aí ela teve que se atualizar por causa da concorrência. Ela tem algumas coisas interessantes. Ela foi a primeira a ter avião turbo-hélice, que eu citei aqui, o Viscount. Ela foi a primeira a ter o Boeing 200, 737-200. É aquele que tem aquela turbina compridinha embaixo. Sim. Ela foi a primeira a ter o Boeing 737-300, que é aquele já gordinho, aquela turbina gordinha embaixo. Foi ela o primeiro. E até que o governo do Quercia, eu me lembro, colocou um cara para ser presidente da Varig, da VASP, e eu fiz uma entrevista com esse cara no SBT. O sujeito não entendia absolutamente nada de aviação. Nada. Um negócio assim... Bom, o que acontece? Aí o governo do estado teve que injetar um monte de dinheiro lá, porque eu não vou falar roubalheira porque eu não tenho provas. Mas vamos dizer assim, as coisas eram mais caras lá na VASP. E aí vendeu para o grupo do Canhedo, que é
era um dono de empresa de ônibus lá de Brasília e tentou desenvolver a empresa. Isso na década de 1990, né? Que foi por na aí. mesma época do governo Collor, né? Onde o preço das passagens elas deixaram de ser controladas pelo governo, né? E aí sim a VASP uma começa concorrência. a ser privatizada. Mas Mas também aí começa a queda, né? Porque aí vem a TAM, vem a Gol, e aí... Um dia nós vamos falar sobre a TAM. Pelo preço. Um dia vamos falar sobre a TAM. Eu vou Foi te a contar VASP umas que- histórias do comandante Rolim. Não foi a VASP que fez a fusão com a Transbrasil, que existia? Não, a VASP não fez. Quem fez foi a antiga Sadia Transportes Aéreos se tornou Transbrasil. Era do empresário lá que fabricava presunto, Sim. Omar Fontana, quem eu conheci pessoalmente. Minha mulher trabalhava nisso, minha primeira esposa trabalhava lá. Então eu conheci. Bom, e aí uma série de fatores começou a fazer a VASP encolher cada vez mais. Não, mas antes de Brigar colher, pelo ela uma- teve um boom. A VASP se tornou uma empresa global. Ela tinha voo para o Japão, para o Canadá, para a Holanda, para a Bélgica, para Não, Portugal. fez para Marrocos. Pra fez- Marrocos, ela deu um boom. Só que tinha o problema, o grande problema, é até para Seul, na Coreia, eles Sim, fizeram tinha. O pra grande ser problema tinha. é que não tinha demanda. Então, às vezes, ia o avião vazio. Eu não sei o que deu na cabeça, quem é que dirigiu essa empresa, não sei se foi o Canhedo que foi, mas era um negócio, era uma maluquice. Eu conheci, inclusive, o pessoal da assessoria de imprensa da VASP, né? Eles diziam, não, nós estamos do mundo agora aqui. Eu falei, ótimo. Só que, meu amigo, quantas empresas de aviação quebraram muito? Muitas. Na Europa, já citei aqui, e nos Estados Unidos. Então, quebrar companhia de aviação não é coisa rara, não. Quebrou VASP aqui, quebrou Varig, quebrou a Cruzeiro, quebrou a Transbrasil. Não, quebrou. Ou quebraram. É isso aí, Heródoto. E olha, eu esqueci de mencionar aqui dos nossos cursos, né? Que a gente tá criando uma plataforma grande aí de curso, hein? Já estamos com 3 cursos disponíveis aí online pro pessoal adquirir, hein? Acho que eu vou me inscrever. É bom, hein? É importante, viu? Aprender a se comunicar, a falar com a mídia e, olha, fazer canal no YouTube também, hein? Vamos lá. Desde falar com a mídia até fazer canal no YouTube. Então eu tô deixando aqui na descrição, tanto do vídeo como do podcast, os links para direcionar lá pras páginas onde você pode encontrar os cursos, certo, Heródoto? Certo. Maravilha. Heródoto, obrigado então mais uma vez, viu? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. NEP Podcast.